Bora, galera, vamos resolver agora uma questão da Baiana novamente, a questão 27 de 2022.2. Vamos lá, uma questão de matemática. Duas ambulâncias saíram de uma determinada unidade de pronto atendimento, uma UPA, em direção ao mesmo hospital, chegando ambas às 12h40 minutos. Sobre esses dois deslocamentos, sabe-se que foram realizados nas mesmas condições. Uma ambulância saiu às 12 horas e 12 minutos, viajando a 60 km por hora, e a outra ambulância viajou a 40 km por hora. Então, com base nessas informações, é correto afirmar que a ambulância que viajou a 40 km por hora saiu da UPA exatamente às. Bom, a gente sabe que a ambulância que viajou a 60 km por hora, ela saiu às 12h12 e chegou às 12h40. Então, pelo menos a gente já sabe o tempo que ela demorou para percorrer essa distância da UPA até o hospital. Se a gente sabe o tempo e sabe a velocidade, lembra da física? A gente calcula a velocidade como ΔS sobre ΔT. Então, distância sobre intervalo de tempo. Se tem a velocidade e tem o intervalo de tempo, nós temos a distância. E essa distância é útil para a gente para descobrir o tempo que a ambulância de 40 km por hora demora a sair da UPA e chegar até o hospital. Então vamos pensar um pouco sobre isso agora, sobre essa análise da distância. Então, aqui está a UPA e aqui está o hospital. E existe uma distância entre a UPA e o hospital. Vou chamar de D. Uma distância D. Vamos avaliar agora a primeira ambulância, a ambulância que saiu às 12h12, viajando a 60 km por hora. Quando eu falo primeira, é só para dizer que é a primeira ambulância que a gente está analisando. Não é que ela chegou antes, né? As duas chegaram no mesmo horário. Então, ambulância 1. Vou escrever AMB 1. Bom, qual o tempo? ΔT. ΔT, 12h40, e ela saiu da UPA às 12h12. Então, 40 minutos menos 12 minutos, 28 minutos. Então, tem um ΔT de 28 minutos. Com uma velocidade de 60 km por hora. Com 60 km a cada hora. Certo, mas a gente está com ΔT em minutos e a velocidade em km por hora. Então, uma coisa interessante seria ou transformar a velocidade para km por minuto, que geralmente não é muito bom, ou transformar esses 28 minutos para hora. Vamos fazer isso. Então, como é que a gente pensa nessa parte da transformação de minutos para hora? Bom, nós sabemos que 28 minutos equivalem agora X horas, nós não sabemos, e 60 minutos equivalem a 1 hora. 1 hora. Então, sabendo dessa relação entre os dois, nós podemos fazer um cruz-credo, multiplicar de forma cruzada, né? Então, fazendo isso, nós temos x horas vezes 60, então x vezes 60, igual a 28 vezes 1. Então, descobrimos que o tempo em horas é 60, no caso, 28 sobre 60 horas. Esse é o nosso ΔT da primeira ambulância. 28 sobre 60 horas. Vamos descobrir então a distância, já que velocidade é igual a distância sobre tempo, então distância sobre tempo sobre ΔT é igual a velocidade. Vou passar esse ΔT multiplicando para cá e nós ficamos com distância igual a velocidade vezes tempo. Então, com isso, daqui de baixo nós vamos ter distância igual a velocidade vezes tempo. Mas a velocidade é 60 km por hora. E o nosso tempo é 28 sobre 60. 28 sobre 60. Essa multiplicação corta o 60 e nós ficamos com 28. Vou melhorar um pouco, nós ficamos com distância igual a 28 km. Então, encontramos a nossa distância, 28 km. Com essa distância agora, é possível descobrir o tempo que a segunda ambulância demora para chegar até o hospital.
Vamos lá, vou descer um pouco. Partindo da ideia de que nós sabemos a distância agora e que a ambulância viaja com 40 km por hora, a segunda ambulância, vamos analisar a ambulância 2. Então, a ambulância 2, nós temos aqui distância igual a velocidade vezes tempo, como nós fizemos em cima, só que agora nós sabemos a distância e sabemos a velocidade. No caso, nós queremos descobrir o intervalo de tempo, o ΔT. Com isso, a distância é 28 km, a velocidade é 40 km por hora e o ΔT é o que a gente quer descobrir. Então, descobrimos o ΔT da segunda. ΔT é igual a 28 sobre 40. Mas percebam que esse 28 sobre 40 ele está em hora. 28 sobre 40 hora. A gente precisa passar para minuto para conseguir fazer essa conta das horas, né, de que horário ele saiu. Então, 28 sobre 40 horas equivalem a quantos minutos? Vou descer um pouco mais. Vou puxar essa conta um pouco para cá. ΔT igual a... Ou melhor, vamos fazer a relação, né? 28 sobre 40 está para x, assim como 60 minutos, perdão, 1 hora está para 60 minutos. X minutos. De novo, nós fazemos a regra de 3, né? 28 sobre 40 vezes 60 é igual a x vezes 1. E quanto é que dá esse x? Vou colocar aqui embaixo. X igual a 60 sobre 40. Eu posso simplificar isso aqui. Ou melhor, a gente pode simplificar antes o 28 com 40. Fica 14 sobre 20. O 60 com o 20 dá 3. Então, 3 vezes 14. 30 mais 12, né? 30 mais 3 vezes 4. Então, a gente fica com 42 minutos. Então, olha que interessante. A segunda ambulância, ela demora 42 minutos. Acabamos de descobrir quanto tempo demora a segunda ambulância. 42 minutos. Então, analisando aqui o nosso horário, como ela chegou às 12h40, menos 42 minutos, saiu então às 11h58. E com isso ficamos com a letra C. Bom, então essa questão ela não é uma questão tão simples devido às conversões de unidade. Nós tínhamos que transformar de minuto para hora e de hora para minuto com certa rapidez. Então, basta fazer uma regra de 3, ou se a gente tiver um pouco mais de habilidade, dá para pensar que, por exemplo, transformar de minuto para hora, como aqui nós tínhamos 28 minutos, 28 minutos dá para pensar também um pouco mais rápido, que equivale a 28 sobre 60 horas, como se fosse uma fração da hora, já que a hora tem 60 minutos. Então, 28 sobre 60 horas. Então, de certa forma, dá para a gente avaliar desse jeito também. Uma transformação um pouco mais rápida, mas requer um pouco mais de atenção. Então é isso, ficamos com a letra C e até a próxima.